As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook, o Regional, e também pelo YouTube. Estamos aqui em Assis Chateaubriand, nos estúdios do Jornal Regional, aqui na Avenida Tupãssi, saída para Toledo, iniciando mais um capítulo do programa Nossa História. Nós fizemos o primeiro capítulo a semana passada, na quarta-feira. Vocês puderam acompanhar o primeiro capítulo, em que pese ser a história desse Chateaubriand, nós preferimos abrir no primeiro capítulo contando a história da região do Oeste, os primeiros habitantes daqui, os primeiros que povoaram essa região, para depois a gente entrar especificamente na história, precisamente, de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, agora no dia 21 de agosto, completou 55 anos. 55 anos que são 5 décadas e meia de luta de um povo glorioso que ama o seu pedaço de Brasil, vendo nascer em cada pôr do sol o brilho que intensamente como esperança de cada um que aqui faz o seu lar, a sua vida e a sua terra. Enfim, são 55 anos de uma linda história que vocês vão estar acompanhando. Quando se fala da história de Assis Chateaubriand, uma pergunta fica no ar. Afinal, quando realmente começou a história de Assis Chateaubriand? A primazia da exploração das terras desta região começou, na verdade, em 1950, através do colonizador Adísio Figueiredo dos Santos, em memória. O verdadeiro pioneiro, durante uma entrevista exclusiva ao jornalista Ademir de Brito para o Regional em Revista, no ano de 1983, o senhor Adísio Figueiredo dos Santos disse que no final de 1950 deixou a gerência do Banco Bradesco em Apucarana, norte do Paraná, para fundar a sociedade colonizadora União do Oeste Limitada. Sua primeira colonização foi a cidade de Itapejara, próximo a Cianorte. Em seguida, ele adquiriu uma gleba de 90 mil hectares paulistas situada no Vale do Piqueri, a qual pertencia a um grupo de Joaçaba, Santa Catarina. As terras começavam no Rio Melissa, em Nova Aurora, e terminavam no Rio Azul, em Palotina, inclusive com escritura definitiva. 2 anos depois, em 1952, começou efetivamente a exploração das terras, que seria o embrião de Assis Chateaubriand. Bem, vocês viram aí a introdução do nosso programa de hoje, que começa falando aí do senhor Adísio Figueiredo dos Santos, o verdadeiro pioneiro, quando em 1950 ele deixou o Banco do Bradesco em Apucarana para se aventurar nas terras do Vale do Piqueri como colonizador. Eu gostaria, diante de eu e Nelson começarmos a fazer aqui uma resenha sobre essa parte que é uma das partes bem importantes da nossa história, que é quando o senhor Adísio sobrevoa aqui as terras, né, porque era a única forma de conhecer as matas era sobrevoando. Ele sobrevoou aqui e acabou comprando esses 90 mil alqueires que começa a nossa história. Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui para falar um pouco sobre os nossos apoiadores. Nós gostaríamos de dizer que os nossos apoiadores, quando nós fizemos as tratativas, nenhum deles consentiu em fazer parte de apoiar o nosso programa, pensando no retorno financeiro. Todos eles foram unânimes em dizer: olha, Ademir, nós vamos patrocinar esse seu projeto,
por se tratar de um projeto cultural, por se tratar de um projeto que fala da nossa história, da história de Assis Chateaubriand, que nós achamos muito importante que as futuras gerações e a atual geração que está aqui hoje, a maioria praticamente não conhece a história de Assis Chateaubriand, ou pelo menos a verdadeira história de Assis Chateaubriand. Então nós estamos apoiando esse seu projeto com esse sentido cultural, de apoiar um programa que seja de interesse cultural para o nosso município, como esses mesmos apoiadores apoiam outras iniciativas aqui da cidade na área social e cultural também. Então eu gostaria que vocês prestigiassem esses nossos apoiadores. Nós temos aí, por exemplo, o supermercado Stella, que é uma filial, mas que não dá nem para considerar um dos seus donos já está morando aqui em Assis Chateaubriand. E ele me dizia: Ademir, eu tenho o maior orgulho de você ter nos convidado para fazer com que a gente faça parte do seu programa de contar a história de Assis Chateaubriand, de uma cidade que daqui para frente nós vamos ter o maior orgulho também de passar a fazer parte da história de Assis Chateaubriand. Então, na hora que você precisar de um produto de supermercado, prestigie o supermercado Stella. Temos também a família Silotti, através do José e do Zeca, e da dona Zefa, a mãe deles, em saudosa, o seu pai dele, o seu Edésio Silotti, que também falou: pô, eu louvo a atitude sua e do Nelson de criar um programa, um projeto dessa natureza, pode contar com o nosso apoio, não vamos fazer isso pensando no retorno financeiro, mas são nossos apoiadores, nós pedimos também o prestígio para a empresa Silotti, que ela tem muitos produtos que ela vende, ela é uma grande cerealista, comercializa insumos, grãos, e na hora que você precisar, dentro da medida do possível, prestigie a empresa Silotti, que você vai estar prestigiando uma empresa que é genuinamente de Assis Chateaubriand. A Silotti é a maior empresa genuinamente de Assis Chateaubriand, porque nós temos aqui muitas grandes empresas, mas a maioria delas são filiais. E a Silotti não é filial. Pelo contrário, ela tem muitas filiais aí fora de Assis Chateaubriand. É a única empresa de pai para filho em Assis Chateaubriand. Então, nós gostaríamos que vocês prestigiassem a empresa Silotti. O prestígio também é a cooperativa a Cevale. Olha, veja bem o que a Cevale tem feito para Assis Chateaubriand ao longo da nossa história. A Cevale não tem como você contar a história de Assis Chateaubriand, falar do progresso de Assis Chateaubriand, se não colocar a Cevale no meio. Ela foi responsável, continua sendo responsável e vai ser responsável por muito tempo pelo nosso progresso. Então, gostaríamos também que você prestigiasse a Cevale, o hipermercado da Cevale, desse também seu prestígio. Temos também a Solsten Energia Solar, do nosso amigo do Anderson, do Denner e do Luan, que é a empresa pioneira nessa atividade de energia solar. Hoje nós temos muitas boas de várias outras empresas, mas vamos prestigiar aquele que acreditou desde o começo de Chateaubriand e é um dos nossos apoiadores. E também ficamos muito gratos ao prefeito Valtinho, que através do Departamento de Cultura do município de Chateaubriand está dando também o apoio a esse projeto que é contar a história de Assis Chateaubriand. Então, eu só vou pedir aqui uma palhinha do Nelson para a sua resenha também, né, dentro desse foco aí dos apoiadores. Depois nós vamos para os comerciais dos nossos apoiadores. Nesse seu comentário, eu estava aqui observando, por exemplo, a Cevale, Ademir, a Cevale é hoje, na sua estrutura de aviários, Assis Chateaubriand é em primeiro lugar. É o município que tem mais aviários da Cevale, é Assis Chateaubriand. E lembrando que esses aviários todos geram renda ICM para o município. Que isso já, quando a Cevale se organizou, então cada município que tem seus aviários fica com ICM. Então é uma grande indústria de Assis Chateaubriand que gera muitos recursos, divisa para o município, é a Cevale. A Silotti. A Silotti se iniciou, né, com
com aquela coragem, com a atitude dessa família, que nos orgulha muito. É uma família humilde e vencedora, né? Hoje a Silote é reconhecida no estado do Paraná todo. Outra coisa que eu queria dizer, Ademir, que eu sempre batalhei no espírito de bairrismo. Nós, assim, Chateaubriand, fizemos muita falta de ser bairrista, prestigiar aquilo que é nosso também, né? Hoje, por exemplo, quando vou num supermercado, se alguém observar, todos os produtos referentes à Frimeza estão no meu carrinho. Por quê? Porque a Frimeza hoje é nosso orgulho. Todos nós temos orgulho de ter o maior frigorífico da história, né, sendo construído no Brasil, né? E olha o avanço que ele já deu para nós. Olha o número de emprego que está gerando. Empresas vindo para Assis Chateaubriand graças à Frimeza. Então, são coisas que a gente tem que participar, se orgulhar e retribuir a eles todos esses efeitos. Muito bem lembrado, Nelson. Nós nunca podemos esquecer do bairrismo, das nossas origens. Então vamos agora um pequeno intervalo para os nossos comerciais e já nós voltamos. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio. Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar. Realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solstem. O sol é a nossa energia. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante e muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis.
Silote. Muito bem, vocês acompanharam aí os nossos apoiadores. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado aos nossos apoiadores. Bem, como vocês viram aí no primeiro vídeo, que quando se fala da história de Assis Chateaubriand, muita gente pensa que foi dos anos 60 para cá. Mas não foi dos anos 50. Foi 10 anos antes. E ela começou justamente com o seu Adísio, que é considerado o verdadeiro pioneiro do nosso município. Então, o que aconteceu? O seu Adísio, ele estava lá no Banco Bradesco, em Apucarana, como gerente, e pediu as contas, pediu acerto lá e falou, ó, eu vou lá para a região do Vale do Piquiri, vou comprar umas áreas de terra lá, eu vou colonizar. Ele já tinha, com certeza, já tinha um espírito de colonizador. E, só que antes de vir para Assis Chateaubriand, ele comprou uma gleba ali perto de Cianorte, que é a cidade de Itapejara. Foi a primeira cidade que ele projetou, foi Itapejara. Ele projetou a cidade, ele começou ali a colonização, vendeu as terras ali, e depois veio para Assis Chateaubriand. Aqui em Assis Chateaubriand, ele comprou uma gleba de terra de 90 mil alqueires, de um grupo, essa terra pertencia a um grupo que morava em Joaçaba, Santa Catarina. E essas terras começavam ali na Aurora, no rio Melissa, e passava aqui por Assis Chateaubriand, atravessava aqui a Rio Verde, Rio Alívio, Rio Encantado, e até no Rio Azul, na divisa de Palotina, lá nos 5.000, onde também era divisa com a colonizadora Maripá, que foi a colonizadora que é responsável pela colonização de Toledo e do próprio município de Maripá, que leva o nome em homenagem à colonizadora. E aí ele começou a desbravar isso aqui, esses 90 mil alqueires. E eu fiquei sabendo disso graças a uma entrevista que o seu Adísio me deu no ano de 1983. Em 83, eu já tinha o Jornal Regional, eu tinha fundado o Regional em 75, e em 77, 2 anos depois, eu comecei a editar o Regional em revista, que era uma revista que a gente fazia todo aniversário da cidade, e a gente contava a história de Assis Chateaubriand. Então, durante 11 anos, nós fizemos 11 edições da revista, contando a história do município de Assis Chateaubriand. E depois da 11ª, como ela era praticamente repetitiva, né, era contar a história, sempre contando a história, então aí nós paramos na 11ª. Mas foi, se não me engano, 83, já foi não me lembro, foi 77, 8, 9, 80, 88, 7 anos depois, que já estava funcionando no regional, foi na edição de 83, o Adísio me chamou, o Boiaga me chamou um dia lá na colonizadora, falou, Ademir, traz o seu gravador lá, que eu quero contar um pouco da minha história para você. Aí eu fui na bicicleta, não foi no carro não, fui na bicicleta, peguei meu gravador que estava pendurado no guidão da bicicleta, né? Aquele gravadorzão, né? Parecia um rádio, né? Aquele tijolão, né? De teclado? Teclado lá, né? REC, tá? E entrei na sala do Adísio, ele pediu lá para o pessoal para fechar a porta, para ninguém atrapalhar a entrevista, né? Apertei o REC lá e começamos a conversar. E o seu Adísio me contou para mim, com muita riqueza de detalhes, como foi que ele começou a colonizar Assis Chateaubriand. Agora, Nelson, eu pergunto para você, Nelson. Eu acho que o seu Adísio já devia ter alguma experiência em colonização, porque eu, de gerente de banco, ele entrar aqui nas Mata Virgem, aqui do oeste, do oeste, do noroeste, mesmo começando na Itapejara, né? Foi muito corajoso, né? Sim, além disso, ele é um homem de visão, né? Provou isso, né? Muito criativo, um homem que não tinha medo, tinha atitude,
Então, essas pessoas que têm que conta com isso, ele tem essas coragem, né, de deixar uma empresa como o bancário, que o ar-condicionado, né, uma facilidade, e enfrentar, né, o que ele enfrentou, porque não foi fácil não, né? Enfrentar mosquito, enfrentar cobras e lagartos e outros bichos, né, para enfrentar né, a visão dele era ampla, né, e além disso tudo o coração dele, né? O Dizzy foi das pessoas que eu conheci de um coração fantástico, né? Realmente, ele era uma muito boa ele tinha um coração muito bom. E tanto é que ele veio para cá e depois provou isso, né? Com certeza. O Nelson, inclusive, o senhor diz uma coisa interessante que eu achei que ele me falou, foi que para conhecer aqui as terras, ele sobrevoava, né? De avião. Sim. Ele sobrevoava, voo rasante, né? Voo baixo. E pelo tipo da mata, é que ele sabia se a terra era boa, se era mais fértil, era mais fraca, ou era terra para pasto, ou era terra para café, ou era terra... Por ali ele já tinha essa noção, né? Sim, porque não só ele, mas as pessoas que sobrevoavam junto com ele, né, que vinha com interesse de comprar as terras, uma grande parte dá para conhecer por cima, sabe? Porque são madeiras de lei, né, onde existe a peroba, o cedro, madeira forte, muitas madeiras que só dá onde tem as terras férteis. Né? São madeiras que só dá em terra boa. Né? Aí por ali eles faziam um mapa e através desse mapa depois eles vinham por picadas. Eles entravam na picada, os interessados em comprar, e aí, por baixo, né, eles viam onde tinha urtigão, onde tinha jaburandi, onde tinha palmito. Isso só se dá em terra fértil, certo? Então, os agricultores vinham e escolhiam esse local. Tá, mas isso que você está falando aí, esses agricultores que tiveram a chance de entrar aqui por picada, isso foi bem depois, porque as picadas quem abriu foi o senhor Dizzy. Ele começou lá na beira do rio, a divisa era lá no Rio Melício, no município de Nova Aurora, e ele me conta que eles entraram ali, atravessaram o Piquiri, tiveram que fazer uns caixão lá, tipo de uns botes, né? Depois fizeram uma pequena balsa para poder atravessar e começar a fazer as picadas, né? Mas, inclusive, isso aí vai ser tema bem explicadinho do próximo capítulo nosso. Agora, o que eu queria voltar é na questão do senhor Dizzy, porque essa semana esteve aqui em Assis Chateaubriand o secretário da Saúde, o Beto Preto. Ele veio aqui assinar um convênio aí muito importante para o Hospital Beneficente Moacir Miqueleto, que o hospital que vinha recebendo aí a média de R$180 mil por mês do Estado, a partir de agora vai passar, a partir desse novo contrato, vai passar a receber R$430 mil do governo do Estado, né, como ajuda do governo. Foi um dia bem histórico mesmo ali uma conquista importante. Foi um dia bem histórico ali para Assis Chateaubriand, especialmente para a saúde desse Chateaubriand. E lá me chamou a atenção, durante o seu discurso, o Beto Preto falou, eu cheguei aqui em Chateaubriand, fui conhecer o hospital, fiquei maravilhado com o hospital, com a estrutura que tem esse hospital, elogiou bastante o hospital, falou que o hospital precisa de mais um ou dois centros cirúrgicos a mais, sabe? Quer dizer, isso é muito importante, o próprio secretário da Saúde do Estado reconhecer que está precisando, né? Isso é bom para nós. Mas ele disse que o que chamou a atenção dele foi quando ele foi fazer uma visita na Colonizador Norte do Paraná, na Associação Comercial, ele viu lá o nome de Adilson Figueiredo dos Santos lá na frente do prédio da SIAC, porque a SIAC é o único prédio que nós temos aqui em Assis que leva o nome do seu Adilson. A SIAC não esperou
o senhor Adísio morrer para homenagear ele depois de morto, né? Ele fez homenagem em vida. Você pode ver lá, Edifício Adísio Figueiredo Santos. E o Beato falou que ficou muito feliz de saber, de ver ali, porque o Adísio era muito amigo dele lá em Apucarana. Aí eu me lembrei, falei, caramba, nós estamos iniciando essa semana o segundo capítulo da história de Assis, onde fala exatamente da época que o senhor Adísio deixou Apucarana, deixou o banco da Bradesco como gerente e veio colonizar Assis Chateaubriand. Então eu gostaria que o Guilherme colocasse um pouquinho, Guilherme. Eu aproveitei, não podia deixar, eu peguei, na hora da entrevista coletiva, peguei uma palavrinha lá do Beto Preto, secretário da Saúde, falando para ele que o senhor Adísio, nós estaríamos contando a história do município de Assis e que o senhor Adísio está no top aí da história, né? O senhor Adísio muito conhecido em Apucarana, sempre trabalhou com colonização e na década de 50, quando a colonização lá na região norte do Paraná já estava acontecendo, outras colonizadoras foram se formando. Então, o nome dele é muito falado até hoje lá em Apucarana. Então, cheguei aqui agora, o prédio da Associação Comercial de Assis Chateaubriand leva o nome dele. Então, é uma referência e um respeito que a gente tem por todos que ajudaram a construir esse nosso estado, né? O Paraná existe há muito tempo, mas a região norte, região noroeste, oeste do Paraná são do século passado apenas. Então, são colonizadores e guerreiros que desbravaram aí as terras paranaenses. Muito bem. Foi uma colocação interessante dele, né? Conheceu o senhor Adísio lá em 1950, e quando te perguntava que o senhor Adísio já devia ter alguma experiência, ele acabou falando para a gente aí, né? Que tinha aquela... A colonização já estava no auge, aí ele começou a surgir outros colonizadores, foi quando ele começou, né, cara? Interessante, né? Isso é muito bom, né? A gente vai falando aqui e vai colocando provas, né, da realidade do que nós estamos aqui, né? Porque isso é uma responsabilidade muito grande nossa, de procurar falar a verdade. Aqui nós não podemos, né, cometer erros e nem mentiras. Aqui é um compromisso seríssimo que nós temos, né, com o próprio ouvinte, aqueles que querem saber a história de Assis. E foi uma homenagem muito justa que fizeram com o Adísio. A gente vai falar do seu Adísio, nos primeiros 10, 12 capítulos, ele vai falar muito do seu Adísio, porque foi a parte que ele colonizou. Aí depois, dos anos 58, 60, ele já passa para o colonizador norte do Paraná, daí ele sai um pouco de cena, né? Aí vai entrar o Rudi, vai entrar o Oscar Martinez, vai entrar o Ricardo Simões, né? Que vão entrar aqui nos nossos capítulos. Mas eu quero aproveitar esse gancho aí do Beto Preto, secretário da Saúde, que ele ficou feliz de ver o nome do Adísio no prédio da SEAC, né? E aí eu tive pensando, durante esses dias aí, depois dessa entrevista com ele, tive pensando, Nelson, interessante, né, cara? O seu Adísio foi, depois, no decorrer da história, vocês vão ver que foi o cara que fez inúmeras doações para esse Chateaubriand. Ele chegou a doar terra aqui até para banco. Até para banco ele chegou a doar terra aqui, tudo com o objetivo de atrair o progresso para esse Chateaubriand. Só diz ele fez um monte de doação, ele fazia doações lá que o Rudi ficava bravo, o Ricardo Simões às vezes não queria assinar a escritura, às vezes o Martinez também falava, você está exagerando um pouco nas doações aí, né? Então ele doou muito, mas infelizmente nós só temos só a SEAC, que é o nome dele. Né? Podiam ter bem mais logradouros públicos aqui, ruas, praças, edifícios com o nome do seu Adísio, né? Justamente. Agora, ele provou que o Adísio era um homem de um coração de ouro, que eu acabei de dizer há pouco, um coração muito bom. E ele, veja bem, Ademir, ele fez uma doação para a Liga de Futebol de um lote. Ele fez para a Liga de Futebol de Salão. Ele fez doação para o ASEC, um clube de futebol, certo? E isso aí gerou um problema sério entre eles e os demais diretores, né? Que houve até uma reunião para discutir sobre esse assunto, porque ele não doou só essas coisas. O Adísio foi
foi a pessoa que mais fez doações. Nós não temos aqui, até era bom fazer um levantamento do que foi doado, né? Teve o CEMIC. Não, mas lá na frente nós vamos contar. Certo, então. Mas nos capítulos vindouros, nós vamos estar falando de todos os lugares. Só que eu quis aproveitar agora esse gancho, que eu achei interessante do Beto Preto chegar bem na SEAC e ver o nome da diesel lá, né? E como ele chegou e viu, eu acho que era bom que tivesse mais lugares que a gente chegasse e vesse também lá o nome do seu diesel. Porque, cara, foi aquela parte do centro cívico de Assis Chateaubriand, ele fez toda aquela doação. E o traçado, já desde do tempo dele que ele começou a colonizar. Então, eu gostaria de deixar aqui um apelo para a nossa cidade aí, né? Para as pessoas que sabem quem recebeu a doação do seu diesel, lá no, como dizia o Dorico Paraguaçu, lá no Patraismente, né? Que sabe que recebeu essa doação, que aí, na medida do possível, fosse prestando mais homenagem ao seu diesel, porque, cara, realmente merece, né, Nelson? O cara que fez tanto por Assis, né? Foi até bom ele levantar sobre esse assunto, né? Porque Assis está em uma evolução, vai vir grandes obras, né? E fica aí uma sugestão, né? Quando tiver uma coisa bastante importante, porque é merecedor disso, né? Colocar o nome do Adísio, porque ele, na realidade, hoje, Assis Chateaubriand está aí, existe, né? Com a força dele, com a seriedade que ele trouxe para Assis, né? A forma da colonização, né? Que ele implantou, né? Tudo isso foi favorável que Assis é o que é hoje. É hoje, com certeza. Então fica aí o pedido aí. E, então, como eu vinha falando para você, nós que ele, aqui nessa terra aqui, como ele fala aqui, tem um pedaço da entrevista que ele fala assim, ó, porém, Ademir, antes de comprar essa gleba aqui, eu sobrevoei a área por diversas vezes para conhecer a floresta, porque são através da vegetação que se conhece as terras. E essa gleba, né, ela apresentava uma grande riqueza em recursos naturais, como excelente bacia hidrográfica, madeiras de lei como peroba, ipê, cedro, marfim, além de palmito, principalmente gleba onde atualmente hoje é o município de Jesuíta, que era a melhor que tinha na época que o senhor diz, me falou, ó, a melhor área que nós tínhamos aqui, o melhor filão que eu tinha dos 90 mil alqueiros, era que pertencia lá ao município de Jesuíta, tanto pela altitude quanto na formação das matas. Já viste que foi lá que se iniciou o plantio da maior quantidade de café da região, que até hoje é referência na produção de café e também na qualidade do café. Veja bem, tudo isso que ele disse é uma pura verdade, porque há registro que as melhores terras férteis do Brasil, ela está localizada na região de Londrina, em 1º de Maio, próximo a Londrina, e Jesuíta, aqui próximo a nós, né? Que é uma região que, se você pegar Jesuíta, Carajá, Formosa, Assis Chateaubriand, Palotina, que é nossa região toda aqui, né? Ela é uma região muito fértil. Jesuíta foi constatado, né? E existe até registro no Ministério da Agricultura sobre esse fato. Legal. A gente gostaria também, Nelson, nós temos 2 depoimentos aí, que são depoimentos que eu achei assim, interessante, né? Foi que após a divulgação do nosso primeiro capítulo, aí o prefeito Valtinho falou com a gente, né, sobre esse nosso projeto. O Val, dono também do supermercado Estela, falou também desse projeto aí com a gente. Então, eu gostaria de ouvir também. Ô, Ademir, obrigado você. A gente fica lisonjeado, né, em poder participar desse programa, né, em poder pelo convite de você ter chamado a gente para apoiar, patrocinar esse programa aí. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, como a Assis Chateaubriand já é sucesso, né?
Então aí, de coração mesmo, a gente fica grato em poder participar aí, de poder contar a história de Assis junto com vocês aí, tá? Você que sempre foi uma pessoa tão participante dos momentos, os principais momentos que Assis já passou, juntamente com aquele que é o Nelson Boiago. Quero mandar o meu abraço, tenho o meu respeito, é lógico, e dizer que eu não poderia, né, como prefeito e através da Secretaria de Cultura, ficar fora desse projeto tão bom, tão importante, e de uma forma diferente agora, né, de uma forma virtual, onde as pessoas vão poder acompanhar, enfim. Eu super apoio, quero inclusive participar, se necessário, já estou me autoconvidando aqui, e dizer a todos que como é importante a gente contar um pouquinho da história do nosso município. A história dos pioneiros, ex-autoridades, como ex-prefeitos, ex-vereadores. Eu acho que é bem importante, através aí de duas pessoas, ícones, né, da história do município de Assis, que é você, Ademir, e o Nelson Boiago também. Então, quero deixar aqui a minha saudação e o meu grande abraço. Muito bem, muito obrigado. Interessante, Nelson, também, a gente fortalece a gente no projeto, né? A gente fica feliz, né, com essas pessoas que citam o nome da gente, né, e confia, né, Ademir, porque eu falei há pouco, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito importante para a vida do jovem, principalmente. A gente sabe que eles não têm esse hábito de assistir muito, mas aos poucos eles vão vendo os comentários, vai vendo que é importante para eles, né? As pessoas que recém estão chegando em Assis, porque está vindo muita gente para cá, que está chegando numa cidade, num lugar que ele não conhece a sua história, e através daqui, né, esse programa, pelo jeito, aí vai durar um ano, né? Então vai ser vários capítulos e nós vamos chegar ao ponto que vamos falar de tudo que vai acontecer. Vamos falar da política, vamos falar do esporte, nós vamos falar da agricultura, nós vamos falar do agronegócio, nós vamos falar do comércio, né? E nós vamos citar assuntos aqui que ninguém sabe, são assuntos importantes, são assuntos que vai ser até difícil de muitos acreditar que aconteceu em Assis Chateaubriand. Muito bem, Nelson. Eu quero aqui publicamente também agradecer o Val, que é um dos diretores do supermercado Estela, onde é muito gostoso comprar, e o prefeito Valtinho. O Valtinho, ele ficou entusiasmado, né, quando a gente falou para ele desse projeto, né? E ele fez questão de dar um depoimento aí, mostrando o seu contentamento e o seu apoio a esse projeto Nossa História. Então, nós vamos encerrando o capítulo de hoje, dando aqui um alerta, só um pedacinho mais da entrevista do senhor Adiso no ano de 1983, né? E a primeira vez que eu publiquei essa entrevista foi na revista, o Regional Revista de 1983. Então, o senhor Adiso me disse, olha, de posse da escritura, porque é importante. Porque quando a gente fala que o Adiso começou a colonizar isso aqui, depois mais lá para frente, as pessoas vão tomar conhecimento que ele teve que acabar fazendo um acordo com o governo, devolver metade das terras para continuar a colonização. Às vezes muitas pessoas ficam pensando, mas aquele pessoal era muito grilão, era terra grilada. Não. O seu Adísio, de posse da escritura, veja bem, ele me falando, de posse da escritura, o próximo passo a ser dado era penetrar a mata e iniciar a colonização. E como? Ponto de interrogação. Vocês vão conhecer no próximo capítulo. Como é que ele começou a penetrar aqui nessa área onde hoje é Assis Chateaubriand. Beleza? Então, no próximo capítulo nós estaremos falando sobre esse episódio. Então, nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam através do Facebook, do YouTube. Nosso muito obrigado aos nossos apoiadores. Nosso muito obrigado à CEPAIN. A transmissão daqui é qualidade CEPAIN. CEPAIN, que é telefonia
fixa e internet em banda larga é a internet que funciona, né, que é da CEPAIN. Se você não quer ter problema com a internet, contrate o serviço da CEPAIN. Todas as nossas transmissões é feita através da internet da CEPAIN. Então, o nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo programa. Nelson, fique à vontade. Não, apenas meus agradecimentos ao prefeito Valtinho. Você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Pessoa humilde, tem um futuro político muito grande e eu fiquei feliz de ver você também participando com a gente, acreditando, né? E a gente está aqui para realmente contar uma história, falar aquilo que nós sabemos, né? E isso nesse período vai chegar ainda algumas coisas que talvez a gente não conheça, Ademir, e que a gente possa trazer aqui para a população, né? Porque isso trata de nosso município, da nossa cidade. Não, você abriu aí um dado muito importante. Nós queremos aproveitar e falar para os nossos seguidores, se você tem alguma foto antiga desse Chateaubriand, da sua família, se você tem alguma história também para contar desse Chateaubriand, de quando você chegou aqui, então manda para a gente, que você manda aqui para o e-mail, né? O regionalnet@gmail.com, ou você pode entregar aqui na redação do jornal, ou se você tiver o nosso WhatsApp aí do Ademir, manda pelo WhatsApp também. E alguma crítica também, né, Ademir? Algumas críticas também, né? Com certeza, Nelson. A crítica, desde que seja construtiva, né? Pode ser, seja bem-vinda. E nesse andar da carruagem, Nelson, nós podemos estar, como você falou, nós podemos estar recebendo aqui informações que não faz parte aqui do nosso script, né? Justamente. Que nós vamos estar encaixando dentro da nossa história, né? Beleza? Beleza. Então, até o próximo programa, se Deus quiser.